Bom dia, pessoal. Tudo bom? Passador, por favor. Passador. A palestrante levou embora. Obrigado. É só colocar aqui? Isso. Maravilha. Seguinte, eu palestrei no Epicentro 2009, 2012 e mais alguns depois, e o ano passado também. Mas hoje eu resolvi fazer uma palestra diferente, sugeri para o Jordão para falar de um tema diferente que, super recente, eu tive Covid. Há menos de um mês eu me curei de Covid. Foi um caso super leve, mas trouxe uma série de reflexões sobre família, sobre relacionamento, sobre filhos e também sobre negócio. Eu vou falar sobre negócio aqui. 3 mudanças que eu fiz nesse processo. Quero convidar você a postar no Instagram marcando M Cavalcante, que é o meu Instagram, Biz Revolution, que é o Instagram do Jordão, e hashtag Epicentro 21, porque você pode estar assistindo ao vivo aqui presencial, ou ao vivo na internet, ou vai assistir hoje, amanhã, ou daqui a vários anos, e vai ser legal registrar isso e saber o que aconteceu e de onde está, né? Mas, para mim, o que aconteceu foi que eu fiquei praticamente 2 semanas totalmente isolado, né? Eu fiquei em casa, quieto, parado, eu não tinha vontade, energia ou disposição nem para assistir televisão. Fiquei basicamente parado. Eu até trabalhei em alguns momentos, mas que eu tinha compromissos, mas eu fiquei muito, muito parado. E eu tive muito tempo mesmo para pensar. 14 dias é muito tempo para pensar. E essa pergunta ficou me vindo, né? O que acontece se eu for embora agora? O que vai acontecer se eu for embora agora? E eu olhei para a educação dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, olhei para relacionamentos, olhei para trabalho, e quando eu olhei para o trabalho, eu falei, puxa, o meu trabalho está indo muito bem, eu estou muito feliz, tem uma questão de propósito, de impacto, de efeito indireto positivo, eu trabalho com treinamento, com consultoria, no agronegócio, tem 20 anos que eu mexo com isso, a minha família está no agro há mais de 100 anos, tem uma coisa de impacto, de propósito, de fazer sentido muito grande. Eu estava muito satisfeito com isso. Eu também estava satisfeito, e é curioso porque aqui no evento tem o flywheel epicêntrico, né? Eu recomendo vocês olharem e pensarem, mas o flywheel, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre flywheel é um americano, que o Jordão gosta muito de nomes americanos, né? Jim Collins, que é sobre você colocar para rodar uma grande engrenagem do seu negócio, que no começo é muito difícil botar ela para rodar, mas depois que ela está rodando, ela pega mais velocidade, ela pega mais impulso e o negócio dá mais certo. Eu olhei para o meu negócio e falei, pô, o flywheel está indo bem. Eu estou pegando embalo, cada vez tem mais embalo, cada vez está positivo o negócio. E assim, só que aí eu olhei e falei, puxa vida, o meu negócio, ele causa impacto positivo, mas ele é muito, muito frágil. Porque ele depende em muitos aspectos mesmo, do Miguel estar vivo, do Miguel estar ali presente, do Miguel estar com energia, do Miguel estar trabalhando, do Miguel estar funcionando. E aí eu usei esse tempo para pensar muito sobre muitas coisas, e aqui eu vou falar sobre o que eu pensei sobre o negócio, e eu provavelmente vou falar coisas para vocês que você vai falar, mas isso é óbvio. E sim, é óbvio, mas o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. E a primeira coisa vem disso de que a vida é muito curta, né? E aí, em cima desse a vida é muito curta, que eu construí as 3 coisas que eu estou mudando no meu negócio, né? Meu primeiro dia de Covid foi dia 16 de agosto, e então tem um pouco mais de um mês que eu comecei o Covid, né? Primeira mudança, uma empresa precisa, merece ser uma comunidade de verdade. E o curioso é que eu estou fazendo essa palestra no Epicentro, que tem muito essa pegada de comunidade, tem muito essa pegada de voluntário, né? Então, para que uma comunidade? Para pensar o conteúdo, para pensar o conhecimento, para pensar e fazer o marketing, para fazer vendas, para pensar a estratégia. Então, eu estava fazendo tudo isso aqui de uma forma muito interna da minha empresa, muito com a minha equipe, muito com a minha estrutura, muito com o investimento, e eu falei, poxa, tem um monte de cliente, tem um monte de amigo, tem um monte de parceiro, tem um monte de gente boa que pode ajudar
a trabalhar e vai ter interesse de trabalhar o conteúdo, de gerar conhecimento para o negócio, de fazer o marketing, de fazer vendas, de até olhar a estratégia. Mas, ao mesmo tempo, tem mudanças importantes nesse processo. Tem vantagens e desvantagens e tem riscos e retorno. Ao fazer a sua empresa parecer mais uma comunidade, você está abrindo mais mão de uma série de coisas. Você não tem o total controle, você tem que participar. Porque qual que é a definição mais interessante de comunidade que eu conheço? A definição mais interessante de comunidade que eu conheço é: comunidade é o lugar que as pessoas são escutadas. É isso, uma comunidade é onde as pessoas são escutadas. Então, se eu quero que o meu negócio seja mais comunidade, as pessoas vão ter que ser mais escutadas, eu vou ter que ter mais espaço, eu vou ter que abrir mão de controle, vou ter que abrir mão de eu dar sempre a última palavra, ou dar a palavra final, ou dar a palavra. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu não quero? Não, porque eu vi que tudo que de bacana que a gente construía podia deixar de existir se eu não estivesse mais aqui. Não posso... O elo mais fraco da corrente é o meu corpo, né? Tipo, não dura, pode não durar tanto. E aí essa é a reflexão número 1 de, puxa, como que no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, você pode colocar mais comunidade? Como que a sua empresa pode, precisa e merece de mais comunidade de verdade? Não é? Porque está na moda falar que é comunidade. Está na moda falar que é uma tribo. Está na moda falar que você envolve as pessoas. Mas de verdade, onde as pessoas são escutadas de verdade, é bem mais raro, é bem mais difícil. E é claro que tem vantagens e desvantagens, tem um jeito de tocar diferente. E até por conta desse processo me fez pensar muito sobre isso. A segunda coisa que eu pensei muito sobre isso, que tem a ver com comunidade também, é qual que é a liderança do futuro? Qual que é a liderança do futuro hoje? Né? O líder do futuro, e o futuro já está hoje, é aquele que forma líderes. Não é aquele que inspira, não é aquilo... Tipo, o quanto que você está formando outras pessoas, né? E o meu trabalho é um trabalho com educação, um trabalho com treinamento. E aí eu refleti muito sobre isso, puxa, eu preciso formar, eu preciso encontrar o meu sucessor para o negócio ter continuidade? Isso é pouco, né? Faz muito mais sentido trabalhar para formar 1000 sucessores, que não vão trabalhar comigo especificamente, talvez, ou até vão, mas vão fazer coisas de impacto em outros lugares, né? E o que é um sucessor do seu negócio, da sua marca, da sua empresa, do seu trabalho, do seu legado? É alguém que compartilha de conhecimento, é alguém que compartilha de atitude, é alguém que compartilha da liderança e da visão de futuro, uma visão audaciosa de futuro, uma visão possível, mas muito audaciosa de futuro, e alguém que compartilha de valores e do mesmo propósito. Agora, isso também, ao mesmo tempo, não é uma coisa para ser uma cópia do Miguel, porque isso é a coisa menos interessante que tem, né? Porque quem você pode se tornar, a melhor pessoa que você pode se tornar é você mesmo, na sua melhor forma, e não alguém que é uma cópia, ou que é parecido, ou que é totalmente réplica de alguém. Não faz o menor sentido, né? E a maneira de fazer isso, eu falei, puxa vida, o que eu faço, eu preciso documentar mais para formar sucessores, e eu preciso criar uma certificação que ensina as pessoas a fazerem o que eu faço, o que a minha empresa faz, e que não necessariamente essas pessoas vão fazer o que eu faço. Né? Então, como que eu posso, uma certificação, uma documentação, compartilhar conhecimento, atitude, liderança, visão de futuro e valores para formar 1000 sucessores que vão impactar, no meu caso, eu trabalho com agro de uma forma muito mais ampla do que só dentro de casa. Né? De novo, isso tem a ver com a primeira mudança, que é ter mais a pegada de comunidade, ter menos controle, abrir mão de mais coisa, estar mais aberto a ouvir e estar mais aberto a construir uma coisa que você tem menos dentro de casa. Né? A terceira coisa que eu pensei muito sobre isso foi sobre criar novos negócios necessários. Qual que é o negócio necessário que não existe ainda, que é você que precisa criar? E essa pergunta, ela já estava comigo antes do Covid, e era uma pergunta
incômoda e positiva. E eu ficava me perguntando sobre isso, que era, puxa vida, o que eu não posso morrer sem ter feito? E aí eu fiz muito essa pergunta para mim, tenho feito essa pergunta para mim, mas eu quero fazer essa pergunta para você também. O que você não pode morrer sem ter feito? Qual que é especificamente o que você não pode morrer sem ter feito? E novos negócios, e aí perguntas em relação a novos negócios, o que o mundo precisa, o que eu sou muito bom, o que eu gosto de verdade, o que eu me dedico muito a aprender e a melhorar, estudo, invisto e trabalho, e o que pode impactar o mundo de verdade, né? Para essas 5 perguntas, qual é a sua resposta, né? A minha resposta é esse nome aqui, alpaca. Alpaca significa 2 coisas, né? Alpaca é um bicho. Quem sabe que alpaca é um bicho? Levanta a mão aí para eu saber. Alpaca é um bicho, mas não é sobre o alpaca bicho. Alpaca é uma liga metálica. E eu tenho um leve sotaque carioca, né? Eu sou carioca de nascença, morei bastante tempo no Rio, estudei no Rio, mas eu sou criado em fazenda, no norte de Goiás. Então, minha primeira percepção do que é luxo na vida é um material de alpaca. Alpaca é uma liga metálica. Então, os bons arreios de um bom vaqueiro tinha argolas de alpaca, tinha fivelas de alpaca. É uma mistura de níquel, cobre e zinco que é prateada, mas não é prata, e é um símbolo de luxo rural, de luxo campeiro, de luxo de quem trabalha. É uma coisa específica, uma coisa especial para quem, né? Hoje, se você procurar no Instagram, você vai achar colecionadores de argola de alpaca, de arreios de alpaca, de coisas de alpaca. Provavelmente, para a grande maioria das pessoas que está assistindo isso aqui, não faz o menor sentido a alpaca. Não tem graça nenhuma. Mas a alpaca, para mim, é o que representa os luxos do campo. A gente tem uma série de marcas de luxo da cidade. A gente tem tecnologia, a gente tem moda, a gente tem N marcas de luxo da cidade, mas a gente tem muito poucas marcas de luxo ou marcas de verdade do campo. E a minha resposta, que é só a minha, né? Eu quero também, isso aqui é uma reflexão para você, a minha resposta do que eu não posso morrer sem ter feito e o que junta o meu talento, a minha experiência, a minha habilidade, o meu interesse, o meu gosto pessoal com uma necessidade enorme do mercado, porque se olha para o agro brasileiro, é uma grande potência, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com o que produz aqui no Brasil, mas a gente é muito ruim de marketing. Então, eu olhei para isso e falei assim, eu estou ensaiando fazer isso há um tempão, mas eu não estou fazendo de verdade. E aí, já esse logo aqui não existia há um mês atrás. Tipo, falei com o designer que trabalha com a gente, falei, Danilo, prepara, eu quero fazer uma marca, quero que seja assim, prepara o PowerPoint, prepara o negócio, eu vou lançar esse negócio o quanto antes. Já é a segunda palestra que eu falo e que eu uso esse template e que não existia só na minha cabeça. E a pergunta, o que eu não posso morrer sem ter feito, me acelerou a uma coisa que para mim já era óbvio, eu já sabia, já era importante, já era valioso, já era o que eu queria fazer de verdade, o que eu gosto muito, eu adoro esse tema. Posso ficar falando horas sobre isso, dias sobre isso. E o agro precisa muito de marketing, precisa muito de marca, precisa muito de posicionamento, precisa de vendas, precisa de negociação, e não tem isso, né? A minha resposta é alpaca. É o luxo campeiro, é o luxo do vaqueiro, é o luxo da dedicação, é o luxo do capricho, é o luxo do brio, é o luxo de ter orgulho das suas ferramentas e do que você usa, do que você faz. Do mesmo jeito que um fotógrafo tem orgulho da sua câmera, um vaqueiro tem orgulho do seu arreio. Então, o luxo do agro, levar esse luxo para o mundo. Essa é a minha resposta. Agora, qual que é a sua resposta para a pergunta, o que você não pode morrer sem ter feito? Então, as 3 coisas que estão muito fortes comigo e que eu estou dando passos efetivos de transformar o meu negócio em muito mais comunidade do que já tem uma pegada de comunidade, mas pode ter muito mais. Já ensinar muito, formar outras pessoas a fazerem exatamente o que eu faço. E
abrir uma nova frente de negócio de uma coisa que a gente não faz especificamente e que faz muito sentido. Quero te convidar a tirar uma foto, fazer um print e marcar a Amy Cavalcante e Biz Revolution e a hashtag LP121 e me contar o que você mais gostou, o que mais te incomodou, o que mais te marcou. Eu quero, antes de terminar aqui, eu quero deixar duas mensagens aqui. Como que você está cuidando para que o seu legado, o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, a sua verdade, os seus valores, o seu propósito tenha perenidade? Dure mais do que você. Se o que você faz... E a minha pergunta era isso. Puxa, o que eu faço está muito legal, mas se eu morrer, acaba. O que eu faço é importante, mas se eu morrer, acaba. E é curioso, porque eu não tive medo de morrer. O meu Covid foi leve. Mas ficar em casa parado, à toa, quieto, me fez pensar duramente sobre essas questões. E como que você vai colocar perenidade no seu negócio? E aí tem uma outra coisa que eu quero deixar como última frase para vocês aqui. É uma frase que um amigo meu falou para mim: Miguel, tem uma coisa que a gente está acostumado a falar, mas que a gente não pode falar mais. Quando você encontra alguém, ou quando você fala no WhatsApp com alguém, ou você está pensando de encontrar com alguém, e aí não dá certo, o que você fala para essa pessoa? Você fala: não, fica tranquilo, não vai faltar oportunidade. A gente fala isso direto. Não, fica tranquilo, a gente encontra depois, não vai faltar oportunidade. Como é que você sabe que não vai faltar oportunidade? De falar com quem você precisa falar, de encontrar com quem você quer encontrar, de fazer o que você acha que é mais importante. Não pode falar mais isso. E ontem eu fiz uma viagem de bate e volta de um pouco mais de 500 quilômetros de ida e 500 quilômetros de volta para Presidente Prudente, para visitar um amigo que ficou 50 dias no hospital e 32 dias em UTI sedado por conta de Covid. Passei 5 horas com ele conversando à tarde lá. Sobre o que a gente conversou? Só sobre a vida, só sobre... o assunto era o menos importante. Porque o cara estava vivo. Eu estava podendo falar com ele. Eu estava podendo conversar com ele. Ele está reaprendendo a andar. Reaprendendo a mastigar. Você acha que esse cara tem problema? A briga do trabalho dele, o negócio não sei o quê. Mudou a prioridade. E isso também tem a ver com o trabalho. Será que você está fazendo o trabalho que você devia estar fazendo? Será que o seu negócio está direcionado do jeito que devia estar direcionado? No meu caso, está fazendo um monte de coisa certa. O negócio está indo muito bem. Eu tenho uma das minhas métricas de sucesso esse cara que eu fui visitar é meu cliente, mas também é meu amigo. Porque uma das minhas definições de sucesso, uma delas é não precisar fazer negócio com bandido. Uma outra definição muito forte de negócio de sucesso para mim é seus melhores clientes viram seus melhores amigos e seus melhores amigos viram seus melhores clientes. E será que a gente está fazendo as coisas que são importantes para a gente, que tem tudo a ver com o tema desse evento, né? Será que a gente está agindo com a coragem que a gente pode agir? Será que a gente está usando a nossa criatividade? E será que a gente está sendo generoso com o que a gente faz, com a maneira que... né, os negócios eles podem ter mais coisas gratuitas que causam impacto positivo e, inclusive, são fonte de cliente, são fonte de atrair pessoas com o mesmo perfil. Então, esse é o meu recado para você, a minha reflexão para você. Por favor, não fale mais, não vai faltar oportunidade, porque você não consegue garantir que essa frase é verdade, né? Procura colocar perenidade no que você faz, perenidade no seu legado, perenidade no seu trabalho, e como que você pode, no meu caso, a maneira de colocar mais perenidade no meu trabalho é transformar o meu negócio muito mais em comunidade, ajudar a formar os líderes de hoje e de amanhã, do meu mercado, do meu segmento, e ter a certeza de que o assunto que eu mais domino e que eu mais posso contribuir, não é um assunto que eu vou ser mais elogiado, é um assunto que eu mais posso contribuir,
eu estou efetivamente trabalhando nesse tema. Muito obrigado, sucesso para o Epicentro.